Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos em mais um estudo aqui na nossa plataforma virtual, no YouTube, do Centro Espírita Augusto Silva. Com muito prazer que estamos aqui hoje para apresentar mais um estudo. O tema de hoje é a fé pura. Então, hoje nós vamos falar da fé. Essa palavrinha tão pequenininha que tem um peso enorme na nossa vida. E toda vez que a gente pensa em fé, a gente sempre liga fé com crença. Crença, principalmente crença religiosa. E fé não é isso. Fé não é acreditar, não é ter crença em alguma coisa. A gente sempre liga fé com acreditar em alguma coisa, fazer algum movimento para que minha fé aumente, ficar 40 dias fazendo isso, ir em tal lugar, visitar tal lugar para exercer a minha fé. E isso não é fé. Jesus trouxe para a gente uma outra conotação de fé, um outro significado para a fé. E vamos pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta as montanhas, e a gente vai ler dois trechos aqui. O primeiro, né? O poder da fé, que é o item 1, por que Jesus falou, né, que a fé transporta montanhas? O que aconteceu? Então, eu vou ler aqui, né, que está lá em São Mateus, capítulo 17, versículo do 14 ao 19. Então, começa assim, ó. Quando ele veio ao encontro do povo, ele, Jesus, né, quando Jesus foi encontrar com o povo, um homem se lhe aproximou e, lançando de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, ou seja, o homem estava falando, né? Eu levei o meu filho até os seus discípulos, até os apóstolos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei este menino aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino. E no mesmo instante ficou são e curado. Os discípulos vieram a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar este demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé de um tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporte-a dali para cá, e nada vos será impossível. Então a gente já começa a entender que fé não tem nada a ver com crença, principalmente crença religiosa. Fé não tem nada a ver sobre acreditar em algo ou não acreditar em algo. Quando Jesus fala para os discípulos aqui, né, da sua incredulidade, porque a gente vai pegar a palavra fé, né, lá na etimologia da palavra, quando Jesus falava fé aqui, a gente vai entender o que é isso, né? E falar, ó, se você tiver a fé de um tamanho do grão de mostarda, você consegue fazer coisas extraordinárias. Então, fé não é acreditar em algo, é muito maior do que isso. Então vamos pegar lá um hebraico, fé significa emunar. No grego, pistes, e no latim, fides. E quando a gente pega a etimologia dessas palavrinhas, fé, a gente vê que fé está mais ligado de fides com fidelidade. Então, quando a gente pega sobre fidelidade, a gente entende que fidelidade está ligada
a relacionamento. Então, fé, que vem da palavrinha fides lá do latim, que vem de fidelidade, né? E quando a gente entende que fidelidade está ligada a relacionamento. Porque não existe um bom relacionamento, não existe um relacionamento que seja duradouro, um bom relacionamento que não tenha fidelidade. Então, fé, quando a gente pega a fidelidade e relacionamento, está ligado à confiança, a confiar, não em acreditar. Quando a gente vai estabelecendo um relacionamento, seja ele de amizade, seja um relacionamento matrimonial, primeira coisa a gente começa o quê? A relacionar com a pessoa. Depois a gente começa a ser fiel a essa pessoa, começa a ter a fidelidade a essa pessoa, e a gente casa, e a gente confia a nossa vida para essa pessoa. A gente se entrega a ela, não é? Por isso que fala, quando a gente está apaixonado, a gente fica até bobo, né? Porque a gente se entrega à pessoa. E a gente vai casar, a gente vai constituir família, né? E a gente confia plenamente naquela pessoa que está dividindo a vida conosco. Isso é um ato de fé. Então a gente já começou a entender que fé não tem nada a ver com crença. Fé é confiar, é confiança, é entregar-se. E então, o que que é fé? O que que Jesus veio falar para a gente o que é fé? Fé é o nosso relacionamento com Deus. O quão esse relacionamento é fiel, o quanta fidelidade que eu tenho a Deus de me entregar independente de confiar independente de. Independente do que eu esteja passando, um momento de dor, um revés financeiro, uma desilusão amorosa, eu me entrego a Deus e eu confio que aquilo vai ter hora e momento para acabar. E que às vezes vem essa dor, esse revés na nossa vida para nos ensinar algo. E o nosso ato de fé, o nosso ato de esperança vai fazer com que eu saia daquilo muito melhor e muito mais forte. E aí, no capítulo, no item 11 desse mesmo capítulo 19, da fé transporta as montanhas, um espírito protetor chamado José veio trazer uma mensagem belíssima para a gente, intitulada assim, ó, A Fé, dois pontos, Mãe da Esperança e da Caridade. Olha que lindo isso, a fé, mãe da esperança e da caridade. A gente pode ler caridade e amor, ou mãe da esperança e do amor, ou do amor e da caridade, porque andam juntos, né? E aí a gente começa a entender aqui, quando a gente começa a ler o trecho que ele deixou para a gente. Eu vou ler agora e a gente vai entender um pouco mais, porque a fé é tão importante a gente exercer ela, a fé pura. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes, olha só, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Que filhos são esses? A esperança e a caridade. A esperança e a caridade são colorários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Ó, fé, esperança e caridade forma uma trindade inseparável. E ele continua aqui, ó. Não é a fé que faculta a esperança nas realizações das promessas do Senhor? Não é a gente tendo fé, né? Que a gente tem esperança de que aquilo vai acontecer para a gente de bom? Que a gente espera que Deus vai trazer coisas boas para nós? Se não tiverdes fé, o que esperareis? Imagina uma pessoa sem fé. O que que ela espera?
Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Olha que interessante isso daqui. A fé desperta todos os instintos nobres que nos encaminham para o bem. É a base da regeneração. Então a gente está entendendo, né? O que que é regeneração? A gente tem ouvido falar muito, né, que a Terra está passando num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde vai existir mais o bem do que o mal. Então, se a gente não tiver fé, a gente não regenera. A gente não passa para esse degrau um pouquinho mais alto. Por quê? Ela é a base. E aí ele dá até um exemplo aqui, ó. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Então imagina uma fé vacilante, uma fé que não é verdadeira. Aonde vai estar nossa esperança e o nosso amor? Aonde vai estar a esperança de que dias melhores virão? Aonde vai estar a nossa esperança no futuro, no porvir? E aí ele continua aqui, né? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. O que ele quer dizer isso? Aquela fé que não passa pelos problemas que nós temos na vida não é a fé verdadeira. Se qualquer revés que acontece na sua vida, a gente vacila, né? Já começa a achar que não tem jeito mais, esmorece, não confia em Deus, não confia que aquilo ali vai passar, não é fé verdadeira. E aí ele continua aqui, que eu achei muito interessante essa parte, ó. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Sabe o que que me lembrou disso daqui? De Chico Xavier, né? Comunica-se com os que não tinham ou mesmo não desejariam tê-las. Quantos casos a gente já ficou sabendo, né? De pessoas incrédulas que foram ter com o Chico e ele não precisou fazer muita coisa, não, né? Tem até aquele caso daqueles repórteres, né, que foram lá e deram nomes completamente diferentes deles, né? Falaram coisas completamente diferentes, achando que tudo aquilo que o Chico fazia era uma farsa e tudo mais. E aí Chico teve com eles, conversaram, né? E aí eles vão para casa achando, se viu, a gente enganou, né? O Chico Xavier, nós enganamos ali, né? Não tem nada, não tem nenhum mentor que está ali com eles e tudo mais. Nós demos o nosso nome errado e tudo e tudo. E aí, quando um deles chega em casa para ver uma dedicatória que o Chico tinha escrito no livro para ele, né? Vamos supor, ele deu o nome dele de Geraldo lá, mas o nome dele não era Geraldo, era José. E aí ele escreve uma dedicatória com o nome certo, né? Chico escreve uma dedicatória com o nome certo. Ó José das Quantas, escreve o nome dele completo. Muito obrigado por ter vindo aqui e tudo mais e tal. Então, olha só, um simples ato dessa fé sincera, empolgante e contagiosa de Chico. Depois que a pessoa chegou em casa e leu o livro, mesmo ela dando um nome falso, Chico, né? Com certeza o Emmanuel deve ter soprado o nome ali, falado o nome certo daquelas pessoas que estavam ali tentando enganar, né? Chico Xavier e espiritualidade. E através de sua fé, mostrando tudo aquilo que o Chico fazia, né? Aquele homem depois, que até outro dia eu vi uma entrevista dele no YouTube falando sobre isso, falou, né, que através daquele momento, daquele ato de fé do Chico ali, ele se tornou uma pessoa diferente, porque a fé verdadeira é uma fé empolgante e contagiosa.
E é muito bonita essa parte aqui, né? Enquanto, e ele fala também que encontra palavras persuasivas que vão à alma, né? Então, uma pessoa que é uma pessoa de muita fé, quando você vai ter com ela, as palavras que ela te fala, né? O ânimo que ela te passa é completamente diferente. Por quê? Porque o relacionamento que ela estabelece com Deus é diferente. Ela sabe que não existe mal que perdure para sempre. E mesmo que a pessoa estiver passando um problema, ela consegue colocar a pessoa para cima, porque a esperança dela é muito maior do que qualquer outra coisa, e a fé verdadeira não abala. Ao passo que a fé aparente usa palavras sonoras que deixam frio e indiferente a quem as escuta. Ó, pregai pelo exemplo da vossa fé, para as inquietudes do homem. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, a fé verdadeira coloca a gente num patamar que, mesmo que a gente esteja passando por um problema, a gente vai conseguir enfrentar tudo de ruim que vem para nós. Toda dor que chega e bate à nossa porta. Ó, tende, pois, a fé com o que ela dá de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais fé sem comprovação, cega e filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontarmos e os dos meios que vos trazermos para o atingirdes. Crede e esperais, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, um espírito protetor, Bordeaux, 1862. Então, olha que mensagem linda que o José veio trazer para a gente sobre fé, a verdadeira fé. Que às vezes a gente busca fé em algumas coisas e ela está aqui, ó, está aqui dentro de nós. É estabelecer esse relacionamento íntimo com Deus e confiar nele. Assim como se a gente tiver que fazer alguma cirurgia e a gente vai para o hospital e a gente confia no médico para fazer a cirurgia. Porque a gente tem que se entregar ao médico. Não tem jeito, você precisa fazer uma cirurgia, sua saúde está em risco. O que que você faz? Você confia no médico, ele vai te anestesiar, você vai dormir, você não vai ver nada, e você tem que confiar nele para que ele faça uma cirurgia, que seja bem sucedida aquela cirurgia, para que tudo ocorra bem e que você acorde já curado daquela doença, daquela moléstia que você tinha. E é esse mesmo relacionamento que a gente tem que ter com Deus, que é aí que a gente vai começar a entender a nossa fé. Fé verdadeira, a fé que Jesus falou para a gente, essa que transporta montanhas, que a gente precisa ter, assim, ó, do tamanho de um grão de mostarda, não é fé de crença religiosa, de fazer movimentos, de ficar 40 dias sem aquilo, né? 30 dias sem aquilo, ir em lugares, cumprir promessas, né? Isso é uma crença religiosa. Fé é muito mais profundo que isso. Fé é estabelecer esse relacionamento com Deus e confiar plenamente nele. Confiar é abrir os braços e falar: Senhor, eu estou aqui, eu confio em vós, independente que eu esteja passando, eu sei que você é o doador da luz. Eu sei que o Senhor pode tudo, então tudo isso que eu estou passando, eu entrego em suas mãos, porque eu sou o seu filho.
Eu vim do seu amor e através do seu amor eu serei curado. Ou isso vai passar. Olha a esperança, porque a fé, a base está vindo e você está vindo em esperança e está exercendo o amor no divino. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que nós tenhamos essa fé através desse relacionamento com Deus, através dessa base forte. E não tem problema nenhum, né? Como eu falei aqui, se às vezes a gente usa alguns princípios, algumas crenças religiosas para nós conseguirmos exercermos alguma coisa e nos tornarmos pessoas melhores. Mas o que eu quero colocar aqui, né, e que Kardec veio trazer para a gente, Jesus também, é que fé é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso, porque fé você pode exercer em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, andando na rua, no seu trabalho, né? No dia a dia com as pessoas. E a gente pode ser uma pessoa de fé a todo momento, sem precisar de manobra, sem precisar de ir a lugares, sem precisar de ir no templo, sem precisar marcar hora para fazer as coisas, porque fé é muito maior do que isso. Porque quando as pessoas chegavam até Jesus, não tinha hora, não tinha tempo, né? E ele exercia a fé a todo momento e mostrava para as pessoas como era a fé. A sua fé pode te curar, Jesus falava para ela. Você confia? E a pessoa, sim, eu confio. E a fé da pessoa curava ela. Jesus sempre deixou claro: a sua fé te curou. Então, queridos amigos, que nós possamos começar a exercer essa verdadeira fé, a fé pura que Jesus trouxe para nós e nos ensinou. E que Ele, em sua divina bondade e luz, possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja.